paz do Senhor, tudo bem com você? Espero que você esteja muito bem. Aqui é Lidiane, do Mulheres Aplicadas na Palavra, e hoje é o nosso 7º áudio devocional. Nós estamos em 12 dias de oração e encorajamento para um 2023 com propósito, e esse é o nosso 7º devocional. Hoje o nosso tema é Seja firme e constante. A nossa leitura bíblica se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, que vai nos dizer assim: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Infelizmente, em nossos dias atuais, a palavra constância tem perdido seu real significado e importância. Isso porque vivemos em tempos líquidos. Muitos têm se acostumado com a facilidade das coisas e preferem realizar tarefas que não lhe custem nada. No entanto, o que o Senhor nos ensina através das Escrituras é que devemos permanecer firmes e constantes. A palavra constância significa firmeza, algo fixo e permanente. Ou seja, uma pessoa constante é aquela que não apenas tem firmeza para começar algo, mas sim aquela que começa, continua e vai até o fim. Isso se chama perseverança. A palavra de hoje nos diz que devemos ser firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Embora a nossa sociedade tenda a viver em práticas inconstantes, o nosso Senhor nos exorta a perseverarmos nele. É claro que não é fácil se manter constante, seja em alguma atividade do nosso dia ou até mesmo no nosso relacionamento com Deus. Mas na Bíblia encontraremos vários exemplos de homens e mulheres que foram constantes em seus propósitos e relacionamento com Deus. Dentre eles, nós podemos destacar Abraão, José, Moisés, Ana e principalmente o próprio Jesus. E nada melhor do que o exemplo dele para nos encorajar todos os dias a sermos firmes e constantes. Em sua jornada para cumprir o propósito a qual Deus o designou, ele precisou se manter firme em sua missão e perseverar até o fim. Ele é o nosso maior exemplo em tudo, mas principalmente quando o assunto é constância, pois a sua trajetória não foi marcada apenas por momentos bons. Pelo contrário, Jesus precisou vencer muitas perseguições, desafios e opositores que se levantaram contra ele. Mas mesmo assim ele se manteve firme e constante e nos deixou um grande exemplo para perseverarmos em todas as circunstâncias. Todos os homens e mulheres que as Escrituras nos trazem como exemplo de perseverança foram pessoas que escolheram o caminho da constância. Ser constante é uma decisão. É uma decisão que inclui renúncias, sacrifícios e, principalmente, uma decisão de reorganizarmos as nossas prioridades. Se manter constante é perseverar em obediência e submissão à vontade do Senhor. Você tem sido constante em sua vida devocional? O nosso maior desafio nem sempre é começar alguma tarefa, mas concluí-la. E algo que eu mais tenho observado em todos esses anos trabalhando com os propósitos do MAP é que muitas mulheres elas começam muito empolgadas. Elas se preparam, se organizam e iniciam conosco. Mas a grande parte paralisa antes mesmo de chegar no meio do propósito. E sabe por que isso acontece? Porque elas esperam que o ânimo para continuar seja o mesmo que as fizeram começar. E não é bem assim. É no meio da caminhada que devemos nos manter firmes, pois será lá que todos os obstáculos virão para tentar nos desviar do caminho. Mas se perseverarmos no Senhor, com certeza venceremos todos os desafios e continuaremos de pé. Você crê nisso? Então não ceda diante dos desafios. A recompensa vem para aqueles que não desistem. Um atleta, por exemplo, ele não vai ganhar o prêmio de vencedor se ele apenas iniciar a corrida e parar no meio. O troféu ele vem para aquele que começa, continua e chega ao fim, ou seja,
ao seu objetivo final. Então, seja firme e constante. Talvez você esteja há dias sem ter o seu tempo devocional, mas não se acostume com isso. Hoje eu quero encorajar você a viver um novo tempo, um tempo de crescimento. Se posicione, rompa a inconstância e saia da sua zona de conforto. Você pode até falar, mas é muito difícil. Sim, quem disse que a caminhada seria fácil? Todos os dias o inimigo vai tentar nos tirar do caminho e é por isso que a gente deve perseverar, ou seja, devemos nos manter firmes e constantes no Senhor. E sabe o que é necessário para você exercer uma vida constante em Deus? Você querer. E não basta apenas dizer eu quero, é necessário um posicionamento seu. Deus ele não se revela na intimidade para aqueles que não têm compromisso com Ele. Guarde isso. Então saia da superfície e decida hoje mesmo romper toda essa inconstância e ser uma mulher íntima do Senhor. Essa é uma decisão que apenas você pode tomar. E toda a inconstância vai embora quando você fizer isso, quando você se posicionar, assumir a sua responsabilidade com o Senhor. Você precisa decidir. Então a minha pergunta para você é: você está decidida a ser constante? A decisão é sua. Se posicione, comprometa-se com o seu crescimento espiritual e assuma a sua responsabilidade. Não esqueça disso. Ser constante é uma decisão. É você estar em movimento, mesmo sem vontade. Não é todos os dias que você vai acordar desejando abrir sua Bíblia e ler. Orar. Não, vai ter dias que a sua vontade vai ser fazer qualquer outra coisa e não fazer isso. Mas você precisa escolher. Fazer o que precisa ser feito. Sem o alimento físico, o nosso corpo, ele desfalece. E sem o alimento espiritual, a nossa vida espiritual também desfalece. Então, escolha investir no seu relacionamento com Deus. Dedique tempo para estar com o Senhor. Deus deseja ter um relacionamento conosco, mas não basta apenas Ele querer, porque essa é a vontade dEle. Mas nós precisamos querer também. E não somente querer, mas nos posicionarmos como devemos. Então seja uma mulher posicionada, não fuja do lugar secreto, mas invista tempo para estar com o Senhor. Escolha ser constante. Provérbios 28:14 diz que feliz é o homem constante no temor do Senhor. Então, quando você decidir ser constante, quando você decidir, mesmo em meio aos desafios, se manter firme, buscar força no Senhor, você vai encontrar a verdadeira alegria, que é caminhar diariamente com o Senhor. E como eu sempre falo nos propósitos do Aplicadas, é caminhando com o Senhor que nós encontraremos as chaves para uma vida constante nele e com Ele. Que você receba essa palavra e entenda. E para exercer uma vida constante, você precisa decidir. Você precisa assumir o seu relacionamento com Deus, assumir a sua responsabilidade e se posicionar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu lar e que a cada dia você seja uma mulher aplicada na palavra. Um beijo grande para você e eu lhe espero aqui amanhã para o nosso 8º áudio devocional. Até lá!